Olá pessoal, meu nome é Samuel e a gente está aqui com a nossa primeira aula, que a gente vai ver um conceito bem simples, mas que ele tem muitas aplicações bem interessantes em vários exercícios de Olimpíada. Então, primeiro a gente vai ver o que é uma altura, né? A altura é a distância de um vértice a uma reta, né? Você vê a distância de um ponto em relação a uma reta e esse valor vai ser a altura. Então, o primeiro conceito que a gente está vendo é a área do triângulo. E como a gente pode ver aqui nesse triângulo ABC genérico, D é o pé da altura, é o pé da perpendicular de ABC, e H a gente está chamando o comprimento do segmento AD, que é a altura por H, e Bzão é o valor do segmento BC. Então a gente vai ter que a área desse triângulo é definida por base, o Bzão, BC que chamamos de base, vezes a altura, que é o AD, dividido por 2. Então, esse é o conceito de área. Então, vamos para a nossa primeira questão. Na figura, os pontos C e F pertencem aos lados BD e AE do quadrilátero ABDE, respectivamente. Os ângulos B e E são retos e os segmentos AB, CD, DE e FA têm suas medidas indicadas na figura. Qual é a área do quadrilátero ACDF? Então você viu aí o enunciado, né, que está numa imagem, e agora vamos desenhar a figura. Então você tem aí as medidas de DC, DE, todas indicadas na figura, né? Aqui nós temos DC2, DE7, FA6 e BA10. Então ele quer saber a área do quadrilátero ACDF. Aqui você tem que ter uma sacada muito legal, essa questão bem legal, que é o seguinte: você concorda comigo que a área desse quadrilátero DCAF é igual à área do triângulo DCA mais a área no triângulo DFA? Isso aqui é verdade. Só para você entender melhor a figura, a gente vai dividir em dois, igual a gente fez, dividir esse quadrilátero em dois triângulos. E daí a gente tem essas duas áreas aqui, né? Olha primeiro para a área mais preta ali, a DCA. Você concorda comigo que AB, como pelo enunciado, o ângulo ABC ele é reto. Então AB é a distância do ponto A ao segmento DC. Logo, AB é a altura de A relativa a DC. Então a gente tem que a área do DCA, pela definição que a gente viu lá no começo, é igual a base, que é igual a 2 vezes a altura, que é igual a 10, sobre 2, que é igual a 5. De maneira muito parecida, a gente vê isso para o triângulo DFA, onde a gente tem que a área do triângulo DFA é igual a base, que é 6,
vezes a altura, que é 7, sobre 2. 6 vezes 7, 42 sobre 2. 42 sobre 2 dá 26. Então, se a gente somar tudo, pelo que a gente viu ali na equação, a soma dessas duas áreas é igual à área do quadrado, é igual à área do quadrilátero, né? DCAF, que vai dar, por sua vez, 31. Então, a resposta é a alternativa C. Então, a gente tem as equações para você dar uma olhada. Como eu sou canhoto, aí fica difícil quando eu vou escrevendo, vai tampando as coisas. Então, vamos passar para a próxima questão. Como você está vendo aí, agora a gente vai fazer a questão 6 do UBMAP, UBMAP 2016. Como você está vendo aí na tela, né? E aí, item A. A diagonal AC divide o quadrilátero ABCD na figura em dois triângulos de mesma área. Ana sabe que existe um ponto P nessa diagonal, tal que os triângulos PAB, PBC, PCD e PDA têm a mesma área. Localize o ponto P na diagonal AC. Justifique a sua resposta. Então, eu vou preferir... Essa questão é dissertativa, então você tem que escrever. Então, eu não vou escrever, porque senão vai demorar muito. Mas eu vou preferir fazer assim mesmo. Então, vamos desenhar a figura. Então, voltando aqui, pessoal, desculpa que o D ficou meio borrado, eu já acabei errando, mas não tem problema, o que importa é o conteúdo. Então, pelo enunciado, pelo que a gente viu, a gente tem o seguinte, né? A gente tem que esse quadrilátero ele foi dividido em dois triângulos de mesma área. Então, pelo enunciado, a gente pode concluir que a ABC, a área do triângulo ABC, ela é igual, à área do triângulo ACD. Certo? Então aqui tem o seguinte, vamos imaginar esse ponto P. Vou pegar aqui o pontinho P. Ponto P. Então a gente tem que os triângulos PAB e BPC pelo enunciado têm a mesma área. Só que aqui a sacada do problema é o seguinte, é que a altura de BAP ela é igual à altura de BAPC, porque são a mesma reta, né? AP e PC são segmentos na mesma reta. Então, se a gente traçar perpendicular de B a C, isso aqui, esse segmento aqui, ele vai ser a altura tanto de B relativo a PC quanto de B relativo a AP. Então aqui nós vamos ter o seguinte, a área de PAB ela vai ser igual à área de BPC, só que isso implica o seguinte, isso vai implicar que qual que é a área de PAB pela definição? H vezes PA sobre 2. H vezes PA
sobre 2 vai ser igual a área de BPC, que é igual a H vezes PC sobre 2. Dessas duas equações, a gente chega aqui, PA igual a PC. Então, pronto. Nós chegamos aqui, que o ponto buscado é o ponto médio de AC. Logo, a gente tem o seguinte, P é o ponto médio de AC. Então, é isso aí. Então, agora a gente vai passar para a próxima questão, que é o item B dessa questão 6 da Alckmetro desse ano. Como você pode ver aí na tela, né? Aí, daqui a pouco já sai o enunciado. Ana desenhou um trapézio EFGH de bases EF igual a A e GH igual a B, com A maior que B e altura H como na figura. Em seguida, ela escolheu um ponto P, tal que os trapézios PEF e PGH tivessem a mesma área. Expresse a área desses triângulos em termos de A, B e H. Então, bora desenhar a figura. Então, voltando, né? A gente vai ter que HG vai ser igual a B. Que é a base menor. EF igual a A, que é a base do trapézio maior. Lembrando que o trapézio tem essa altura aí por causa que F e HG são paralelos pela definição de trapézio, né? Acho que é igual a H. Então aqui a gente vai ter o seguinte. Vamos chamar a perpendicular de P, a altura, né, de P até HG, de X. E a altura, como você pode ver aqui, e a altura de PAEF de Y. Então, olha que legal que a gente achou aqui. A gente tem o seguinte, x mais y é igual a h, né? Porque, como esses são paralelos, a altura de PHG e a altura de PAEF, eles formam... esses segmentos estão na mesma reta, né? Porque se você pega a altura de PAEF e prolonga, ele vai fazer 90 graus com um HG, justamente porque F e HG são paralelos, então eles formam o mesmo ângulo com uma reta determinada, né? Então, x mais y igual a h, né? A gente tem que a área de PEF é igual a y vezes EF sobre 2, que é igual a YA sobre 2, né? Y vezes A. E dessa mesma forma, a gente tem que a área de PHG, de maneira análoga, do mesmo jeito, é igual a x vezes HG sobre 2, que é igual a x vezes b sobre 2.
A gente tem que determinar a área desses triângulos em termos de A, em termos de A, B e H. Só que a gente tem aqui tem o seguinte: a área do trapézio, a área de HGFE, ela é igual a área do trapézio é igual a mais B vezes H sobre 2. Por que isso? Imagina, você divide o trapézio nos triângulos HGE. Qual que é a área do triângulo HGE? É base, que é B, vezes a altura, que é H, sobre 2. E qual que é a área do outro triângulo, que é GEF? É igual a base, que é A, vezes a altura, que é H, sobre 2. Aí somando os dois vai dar A mais B vezes A mais B, vezes H sobre 2. Então a gente aqui tem o seguinte: a soma das áreas desses triângulos, PF, daqui a gente tem que y é igual a h menos x, certo? PF mais PHG é igual a h menos x vezes a sobre 2 mais xb sobre 2, que é igual a, dividido por 2, que é igual a x vezes b menos a mais h vezes a. Só que como esses dois têm a mesma área, agora vamos trocar de folha aqui que ficou muito grande. Pelo que a gente viu, esses dois têm a mesma área. Logo, o que a gente tem aqui? PF é igual a PHG. Isso aqui implica o seguinte: YA sobre 2 é igual a XB sobre 2. Daqui a gente tem que X está para Y, assim como A está para B. Só que aí a gente também vai ter o seguinte: como y é igual a h menos x, a gente tem o seguinte: x sobre h menos x é igual a sobre b. Aí dá pra gente achar o valor de x, né? bx é igual a vezes h menos x, né? Que vai implicar o seguinte: jogando o AX para o outro lado, a gente vai ter que x vezes A mais B mais A, né? Porque eu peguei A, multipliquei com menos x, aí vai dar menos AX, mais AH. Aí eu pego o AX e jogo para o outro lado, aí fica mais, né? X vezes B mais A igual a AH. Logo, a gente tem que x é igual a quanto? A H sobre B mais A. Agora, ele está pedindo a área de PF e PHG. Então, a gente tem que a área de PHG, que era x vezes b sobre 2, que é igual à área de PF,
é igual a x vezes b sobre 2, que é igual, substituindo o valor de x aqui em cima, tá vendo? Esse valor de x aqui. Isso aqui vai ser igual a BH sobre 2 vezes B mais A. Então, esse aqui é o valor da área dos dois triângulos. Próxima questão, que é o item C. Então, a gente vai ter que explicar por que a Ana ela nunca vai conseguir escolher o ponto P, como você está vendo no enunciado, no interior do trapézio EFGH, do item B anterior, né? Tal que os quatro triângulos PEF, PFG, PGH e PHE tenham todos a mesma área. Agora, uma coisa que você tem que lembrar, que na OBMAP você vai muito na segunda fase usar um item para resolver o próximo. Se PF e PHE, se PF e PGH eles têm a mesma área, então a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que PEF é igual a PGH, que é igual a ABH sobre 2 vezes B mais A. Por que isso? Porque imagina a figura aqui. A gente tem aqui o trapézio, né? Vamos desenhar, não precisa ser exatamente igual. EFGH. Aí você pega aqui um ponto P. E então, esse triângulo, essa área A e essa área B desses triângulos, elas têm que ser iguais. Você percebe que elas têm que ser iguais. Mas a gente chega justamente na situação do item anterior. Então, essas quatro áreas vão ter que ser igual a AB vezes H sobre 2 vezes B mais A. Como eu falei anteriormente, a área do trapézio EFGH ela é igual a A mais B vezes H sobre 2. Agora, por que isso? Imagina que o trapézio, né? Imagina que o trapézio. Só que a gente vai ter o seguinte, divide isso aqui em duas áreas. Qual que é a área dessa parte aqui, ó? Essa área aí vai ser igual a área de HG, que é igual a base, que é A vezes altura sobre 2, que é H. E da mesma forma análoga, a área do EFG é igual a B vezes H sobre 2, só que dessa vez a base é igual a B. Então, desses dois, a gente vai chegar no seguinte. A área de HG mais a área de FG é igual à área do trapézio total. Então, a gente vai ter que a área do EFGH é igual a A mais B vezes H sobre 2. Então, a gente tem que guardar essa informação muito bem, que a gente vai precisar para resolver a questão. Então, vamos lá. Pelo que a gente observou antes, como os quatro triângulos têm áreas iguais, a gente vai ter as seguintes considerações. PF é igual a PFG, a área deles, né? A área de PF é igual à área de PFG, que é igual à área de PGH, que é igual à área de PHE. Que é igual a quanto? Pelo item anterior, pelo que a gente observou antes, vai ser igual a ABH sobre 2 vezes B mais A. E a gente também tem que a área do trapézio total, que é EFGH, vai ser igual a A mais B vezes H sobre 2. Isso aqui é uma propriedade do trapézio. Então a gente tem essas duas considerações bem interessantes. 1 e 2. Agora vamos desenhar o trapézio de novo para observar melhor a figura.
A área do PF é igual à área desse triângulo. A área do PFG é igual à área desse triângulo. A área do PGH é igual à área desse triângulo. E a área do PH é igual à área desse triângulo. Então, qual é a conclusão? Que essas quatro áreas iguais, quando a gente soma o PEF com o PFG com o PGH e PHE, dá exatamente a área do trapézio. Então, a gente tem o seguinte aqui. PF mais PFG mais PGH mais PHE vai dar igual a A mais B vezes H sobre 2, que é a área do trapézio. Só que área é essa aqui? O que dá isso aqui? Isso aqui é 4 vezes ABH sobre 2 vezes B mais A. Porque você soma 4 vezes, né? 4 vezes ABH sobre 2 vezes B mais A é igual a mais B vezes H sobre 2. Aí chegou nisso aqui. Só que a partir disso, vai acontecer o seguinte. Jogando tudo para o outro lado, né? Isso aqui, por sua vez, vai implicar o seguinte, cortando o H dos dois lados, que 4AB é igual a A mais B ao quadrado. Aqui a gente já vai chegar no absurdo, estamos bem perto. Aí a gente vai ter o seguinte, que 4AB é igual a A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Então a gente tem o seguinte, jogando para o outro lado, A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado é igual a zero. Só que isso aqui implica o seguinte, A menos B ao quadrado é igual a zero, que implica que A é igual a B. Só que isso aqui é uma contradição. Isso aqui é um absurdo. Agora, por que é um absurdo? Não sei se você percebeu, mas veja o enunciado de novo. Quando você vê aí o enunciado, você vê que A você vê que A é maior que B. Então, a gente chegou a partir daquele ponto P que a gente supôs que existe, quer dizer, que nós supomos que existe, que a gente chegou que A é igual a B, mas A é maior que B, logo é um absurdo. Então, esse ponto não existe. Então, foi isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência e valeu. Tchau, tchau.